Essa é a bolsa que nós vamos fazer na videoaula de hoje. Ela está com fechamento de zíper, mas você pode também colocar o fechamento simples, somente com um botão de pressão. Eu coloquei aqui a alça de couro com um mosquetão para um acabamento mais profissional. E comecei aqui pela base também com um fundo de couro, que você também pode reproduzir com o próprio fio caravela. Coloquei aqui um zíper com um cursor diferenciado. E ela é bem simples de fazer. Eu usei apenas um rolo do caravela da Têxtil Piratininga e trabalhei com as agulhas 4 para fixação aqui na base de couro, e ao longo da peça eu usei a agulha 5,5. Para fazer essa bolsa, eu utilizei o fio náutico caravela da Têxtil Piratininga, na cor marrom. O código dessa cor é 105, ele tem 200 metros e espessura de 5 milímetros. 100% poliéster, e eu usei uma base de couro, que você pode usar tanto a base de couro ou fazer a base com o próprio fio. Ela tem 22 por 11 centímetros. Aqui eu estou com uma em marfim, mas na minha peça eu usei a cor marrom. E eu vou demonstrar essa parte inicial para vocês com a cor azul, que é o código 5 do azul turquesa. Depois eu volto para minha peça, que está com a base marrom e com o fio também na cor marrom. Então, para começar, eu preciso deixar aqui uma ponta de aproximadamente o tamanho da agulha de crochê, até um pouquinho a mais. E eu venho aqui em qualquer dos buraquinhos, prendo o meu fio e vou trabalhar pontos baixíssimos, deixando aqui a minha ponta à espera, puxando o meu fio do novelo. E eu não posso apertar muito essa primeira carreira de pontos baixíssimos. Então, vá regulando aí a tensão do seu ponto. Aqui eu estou com a agulha 4, justamente para facilitar aqui a entrada nos buraquinhos que já vem na base de couro. Então, ó, vou fazendo pontos baixíssimos, contornando aqui toda a volta. E aí, lá no último ponto, tem um truque do arremate para ficar com o acabamento praticamente invisível. Eu vou fazer aqui, então, toda essa volta. Nos cantos arredondados, por enquanto, eu vou fazer somente um ponto mesmo. Os aumentos eu faço na sequência. Então, aqui nessa primeira, pego somente um ponto mesmo na curvinha. Então, eu vou fazer toda a volta e já mostro pra vocês o arremate. Chegando aqui no final, eu faço o último ponto dentro do buraquinho. E aí, eu tiro da agulha e dou uma esticadinha nessa alça. Ajeito aqui para que todos fiquem com a mesma tensão. Ó, ficou assim. Eu entro com a minha agulha dentro do último espaço aqui e da última alça. E vou pegar lá atrás aquele fio que eu deixei. Uma sobrinha de fio. Puxo aqui pra frente. Ajeito ela aqui. E vou passar dentro dessa alça, ó, ele vem pra cá. Agora, eu entro nesses dois pontinhos, pego essa alça do fio solta, passo aqui de cima pra baixo, e aí eu simulei a primeira alça do meu ponto, certo? A segunda alça eu venho aqui atrás, de onde tá saindo todo mundo aqui, pego esse fio e passo novamente dentro dessa alça lá pra trás. Ajeito aqui bonitinho, e aí tá feito o nosso ponto falso. Retomo esse aqui pra agulha, e eu ainda vou continuar com a agulha 4 por enquanto, ó. Ajeitei ele aqui, e aí eu faço uma correntinha que eu vou contar ela já como um ponto baixo. Deixa eu ajeitar ele aqui que torceu. Assim. Agora, você precisa distribuir os pontos ao longo dessa carreira. No meu caso, colocando um ponto apenas em cada buraquinho, ficou muito apertado, poucos pontos. 2 em cada, ficou um excesso de pontos. Então, o que eu fiz? Eu intercalei 2 pontos no mesmo, um sozinho
2 no mesmo e um sozinho por toda a volta. Aqui eu vou contar um ponto sozinho, venho no próximo, ó, entro dentro da alça. Se quiser, pode já ir escondendo esse fio do arremate. Eu preferi fazer com agulha de tapeçaria depois. Ó, entro 2 vezes no mesmo espaço, 2 pontos baixos. No próximo, eu faço somente um. 2 no mesmo. Um sozinho. E assim eu fiz por toda a volta. Nos cantinhos, você vai ver que dessa forma ele acompanha bem a curvatura. Se você perceber que ficou curvado aqui, de repente tem um ponto sozinho, pode repetir 2 aumentos seguidos. No meu caso, não foi necessário. Então, aqui continuo com a agulha 4, para conseguir entrar aqui nesse espaço que agora ainda tem mais fio, além, né, do espaço que já não é muito grande. Então, continuei com a agulha 4 e já mostro aqui pra vocês a finalização da carreira. Fiz aqui toda a volta, eu estou com 62 pontos, tem que ser em número par, então se o seu der número ímpar, faça um ajuste, coloque um ponto a mais aqui, pra ficar com o número par, que é o múltiplo do nosso ponto espiga. E vou fazer o fechamento da carreira, pegando aqui, ó, de trás pra frente, pego a alça do ponto, passo aqui pra trás. E a próxima carreira, eu vou trabalhar pegando as alças de trás do ponto e a alça interna horizontal do ponto baixo. Então, pra simular aqui nesse primeiro pontinho, eu vou pegar também somente uma alça, que seria a alça de trás do ponto, retomo aqui a minha alcinha na agulha, laço o fio do novelo e faço uma correntinha que vai contar como o primeiro ponto baixo. Esse fio que sobrou aqui, eu escondo ele com a agulha de tapeceiro, número 13, aqui, ó, por dentro dos pontos de base. Lembrando que sempre que a gente fizer o corte do fio náutico, tem que queimar a pontinha com o isqueiro, para ele selar e ficar assim, dessa forma. Aqui, você pode trocar para agulha 5,5, ou você pode manter a agulha 4, porque nós vamos pegar a alça de dentro e a alça horizontal aqui por dentro do ponto baixo. Então, com a 4 é mais fácil, mas você tem que soltar mais um pouquinho o seu ponto, para ele não repuxar. Se você conseguir fazer com a 5,5, já vai ficando na mesma tensão do ponto, ó. É um pouquinho mais difícil, mas também dá para pegar aqui a alça interna. E aí, eu vou fazer a volta toda com pontos baixos. Ponto sobre ponto, não precisa aumentar pontos na curva, porque a gente já vai subir aqui reto a lateral da bolsa. Vai ficando assim. Aí, na próxima carreira, que nós vamos começar o ponto espiga. Cheguei aqui no meu último ponto, pego a alça de trás, alça horizontal, como eu fiz aqui em toda a carreira, e aí, vamos pro fechamento invisível. Estico aqui um pouquinho a minha alça, entro no primeiro ponto, né, sem contar a correntinha, puxo o fio pra trás. E agora, a gente vai fechar sem pegar aqui pela alça de base, que é essa do próprio ponto que eu passei pra trás. A gente vem no ponto anterior, laça, pega o fio, traz aqui pra frente e faz uma correntinha que sempre vai contar como um ponto baixo nessa peça. Agora, nós vamos para o ponto espiga. Então, aqui eu tenho um ponto baixo que eu fiz com a correntinha. Aqui no meu próximo ponto, eu vou pegar as 2 alças da frente aqui, ó, de baixo do ponto. Eu tenho a alça superior e a alça aqui da base do ponto, ó. Entro aqui, ó, da direita pra esquerda e faço ponto baixo um pouquinho alongado, ó, porque como eu peguei na base do ponto, eu estico aqui pra fechar ele em cima. E ele forma esse
torcidinho aqui do ponto. O próximo ponto, eu pego o ponto baixo normal, nas duas alças de cima. E vou intercalando. Então, esse daqui foi pego na alça, o próximo, pego aqui no corpo do ponto. Alongo e fecho aqui em cima. Ponto baixo normal, por isso que ele tem que ser em número par, porque eu tenho um alongado, um normal, um alongado e um normal. Para fechar a carreira, precisa terminar aqui com o ponto normal. Esse daqui eu peguei em cima, o próximo, pego no corpo do ponto. E aí, vou fazer isso por toda a volta. Tome cuidado, porque o próximo ponto fica meio escondidinho aqui atrás desse que está torcido, tá? Então, esse eu pulo, o próximo... Pego aqui pela frente, estico e fecho. Vou fazer toda a volta desta forma e já mostro aqui o acabamento da carreira. Então, como a gente começou aqui a carreira com o ponto baixo, que é a correntinha, e o ponto espiga, que é pegando na base do ponto seguinte, nós vamos terminar da mesma forma, um ponto baixo e um ponto espiga. E aí, vamos fechar a carreira da seguinte forma: estico aqui um pouco a alça do meu ponto, entro no ponto espiga, então, o ponto baixo feito com a correntinha fica aqui no meio, pego a alça, passo ela aqui pra trás, e aí, eu vou fechar a minha carreira no ponto espiga anterior. Entro aqui, ajusto a alça pra dentro da agulha, laço, passo aqui pra frente e faço o meu primeiro ponto baixo com a correntinha em cima do ponto espiga, porque eles serão desencontrados. Então, em cima do espiga, eu tenho um baixo, para que eu consiga fazer o espiga no próximo ponto baixo aqui. Ele ficou meio escondidinho, mas ele tá aqui. Aí, eu pego as duas alças, vou pegar com a agulha 4, que esse primeiro fica um pouquinho mais difícil. Então, ele tá aqui, é aquela correntinha de subida, faço ponto espiga em cima do ponto baixo e ponto baixo em cima do ponto espiga. Então, aqui eu tenho espiga, eu faço ponto baixo. E no ponto baixo, como eu tenho as duas alças, eu faço o espiga. E assim, a gente vai subindo o corpo da bolsa, intercalando essas carreiras, até atingir o tamanho que eu já volto para falar para vocês, com a finalização aqui da minha bolsa em marrom. Aqui eu já tenho 12 centímetros, eu vou subir um pouco mais ainda, e olha como ele vai ficando bem bonito aqui em diagonal. E o ponto baixo não aparece, porque o ponto baixo sempre vai ter um espiga em cima dele. Ele só aparece aqui, ó, enquanto eu estou na minha carreira, trabalhando o ponto. Então, aqui eu fiz ponto baixo, no próximo eu venho com o ponto espiga. Eu vou subir aqui mais um pouquinho o comprimento da minha peça e já volto para falar para vocês qual foi a medida final. Eu trabalhei aqui um total de 18 centímetros de altura, e eu vou fazer o acabamento em pontos baixíssimos, para começar a parte interna aqui, para colocação do zíper. Esse fechamento, eu vou fazer fechamento invisível, passo a alça aqui pra trás, por dentro desse ponto. E aí, eu venho na alça desse mesmo ponto que eu passei, retomo na agulha, ajusto, laço o fio do novelo, e aí eu vou fazer pontos baixíssimos, pegando aqui nas duas alcinhas de todos os pontos da carreira. Esse acabamento dá uma estrutura melhor aqui. Vou fazer toda a volta e já mostro a finalização,
que nós vamos arrematar ao final dessa carreira. Então, eu cheguei aqui no final da carreira, ó, esse é meu primeiro ponto, cortei o fio, lembrando de sempre selar a ponta com a chama, para não desfiar o seu fio. E aí, nós vamos simular o último ponto, então, eu puxo aqui a minha pontinha pra frente, entro aqui de baixo pra cima, pegando as duas alças do primeiro ponto, passo pra baixo, venho aqui por dentro, pego a outra, formando a segunda alcinha. E aí, eu passo o fio aqui pra trás pra fazer o arremate depois por dentro da trama do crochê com a agulha de tapeceiro. Então, só puxo por enquanto, deixo a alcinha aqui pra trás. Então, eu tenho as alcinhas aqui de acabamento. Depois, eu arremato esse fio aqui por dentro. E agora, eu vou fazer um barrado na parte interna para colocação do zíper. Então, eu tenho aqui a medida com a peça dobrada de 27 centímetros. Eu vou deixar de 3 a 4 para cada lado. Vou marcar aqui 4 centímetros. Aqui também 4 centímetros. E aí, eu vou trabalhar uma faixinha de pontos baixos aqui na parte interna. Nesse caso, é melhor você usar uma agulha mais fina. E vamos pegar aqui, ó, nessa alcinha interna do ponto. Então, eu vou prender novamente o meu fio aqui. E vou trabalhar pontos baixos, pegando aqui nessa alcinha por 2 ou 3 carreiras, depende do espaço que você quer aí para sua bolsa. Vou fazer 2, ver a medida como fica. Se for o caso, eu faço mais uma carreira. Então, vai ficar assim, ó, uma faixinha aonde eu vou posicionar o meu zíper. Terminei aqui a parte da aba interna, ela ficou com 20 centímetros e eu fiz 2 carreiras de pontos baixos. E agora, eu vou costurar o zíper. Eu corto o zíper um pouquinho maior, tem mais ou menos 3 centímetros aqui para cada lado. E eu vou alfinetar nessa aba. Vou costurar aqui de um lado, depois eu alfineto o segundo lado e costuro com linha de costura e agulha de mão. Nesse caso aqui, eu não recomendo costurar na máquina, porque ficou uma camada muito grossa aqui do fio náutico. Aí, eu vou tirar aqui o meu cursor para costurar o outro lado, né? Que facilita. Posiciono aqui na mesma direção, alfineto e costuro aqui do outro lado. Depois, eu faço os terminais para esse zíper não escapar o cursor. E a costura é bem simples, a gente vai prender aqui no início. Eu sempre procuro uma linha que fique invisível, pode costurar com a linha invisível também, inclusive. E aí, eu vou fazendo pontos atrás, pegando e aqui no avesso vai ficar dessa forma, ó, pontinhos prendendo o zíper. Então, vou costurar aqui as 2 partes e já volto para mostrar o acabamento. Terminei a costura do zíper e aí, eu já passei o meu cursor, deixando ele fechado aqui na parte interna e com as 2 pontinhas assim, fechadas. Eu vou cortar o excesso, deixando reto aqui. Vou queimar também, para não desfiar o tecido do zíper. E para que o cursor não escape aqui para fora, eu fiz um acabamento de 4 pontos baixos por 2 carreiras. E vou colar aqui
como o terminal. Existe um metal também que você compra para colocar aqui no terminal do zíper, mas eu fiz com o próprio fio. E aí, eu vou colar com a cola de silicone também da Têxtil Piratininga. Ela tem um tempo de secagem, então eu vou prender aqui e aguardar a secagem. Coloco aqui esses prendedores. E vou fazer isso dos dois lados do meu zíper. E depois de secar aqui o acabamento do zíper, a nossa peça já está pronta. Não precisa colocar forro, porque esse ponto é bem fechadinho. Mas, se você quiser algum compartimento interno, você pode colocar o forro. Eu engatei aqui uma alça de couro com mosquetão nas duas laterais. E espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.